Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês aí juntos durante essa aula. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? Olha só, nosso objeto de conhecimento, então, mídias e ferramentas digitais nos processos de produções autorais e colaborativas. E o nosso detalhamento? Língua inglesa e as ferramentas digitais na análise, interpretação e produção das manifestações artísticas e literárias. Bora iniciar nossa aula? Então, o tema da nossa aula, ele tange, então, o que é arte, sempre relacionado aí, né, o tema arte, que, para além de um componente, né, que nós temos, né, como uma matéria a ser trabalhada, né, ao longo dos anos, nós também temos a arte de um modo geral. O que é a definição de arte? Isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, nós temos algumas aqui que diferenciam. O que é arte? Art for me is. A arte para mim é. Olha só as definições que as pessoas passam quando a gente pergunta o que é arte, né? O que a arte significa para ela. Então ela vai iniciar. Art for me is. A arte para mim é a powerful way to show feelings and ideas. Um poderoso jeito, uma forma poderosa de mostrar sentimentos e ideias. Então nós temos vários tipos de arte, né, que traduzem bem essa questão do sentimento, das ideias, né? Os poemas, por exemplo, é um tipo de arte que traduz bastante essa questão aí do sentimento. A própria pintura também, né, ela tem muito aí desse sentimento, né, do autor, do pintor e tudo mais. Então é possível de fato fazer essa conexão. Com certeza é uma definição que serviria aí para muita gente, ou serve para muita gente. Uma outra definição, então, sobre arte. What makes life more colorful and meaningful? O que faz, o que torna a vida mais colorida e mais significativa. A palavrinha meaningful quer dizer cheio de significado. Meaning, significado, full, cheio de. Né? O sufixo full significa, então, cheio de. Meaningful, cheio, né, de significado. Tá certo? Então é uma das definições. E por último, outra definição relacionada à arte. The voice of the soul. A voz da alma. Né? Também é um jeito aí de se manifestar, né, sobre o seu sentimento, do que a arte representa para você. The voice of the soul. Poético, né? É a voz da alma. Né? Como as pessoas se expõem, né, através da sua arte. É de fato, né, um ponto muito relevante na nossa sociedade e na nossa vida, né, quando a gente olha para a arte de um modo mais amplo, ok? Vou mostrar para vocês agora uma pequena definição, né, sobre arte, né, como nós podemos utilizar então as ferramentas digitais aí para facilitar, né, no processo de expressão da arte. Então, podemos usar as ferramentas digitais para nos expressar e colaborar. Nesse caso, né, autor ou coautor, com uma obra, seja escrevendo uma poesia no Instagram, legendando um vídeo no TikTok, criando uma capa de música no Canva, ou mesmo fazendo uma resenha literária no YouTube. Então repare que a gente pode utilizar as redes sociais, ou elas de fato já são utilizadas, para se expressar, né, para expressar a arte, para se comunicar com a arte. Então nós podemos fazer isso para entrar em contato com a própria arte, ou então trabalhar, né, com essa arte sendo um coautor. E aí tem diversas formas de expressão. Há teorias, né, relacionadas à arte que acham esse processo que desvirtua o mundo artístico, né? Porque daí todo mundo consegue fazer arte, produzir arte, e aí perde muito daquela questão solene da arte, né? Que é aquele momento de criação da arte. Né, meio que, em outras palavras, banaliza, né, a arte. Então, se é algo comum, então ele deixa de ter aquele apelo, aquela coisa, aquele sentimento que as pessoas têm pela arte. Mas são pontos de vistas e, claro, que são relevantes, né, dentro desse contexto. Vale a pena o debate, infelizmente não na nossa aula. Bem, tudo que nós vimos até agora, então, né, sobre as formas da gente trabalhar a arte nas redes sociais, ele deu, então, uma base para o nosso tópico de gramática que nós vamos ver neste momento. Olha só, o Grammar Tópico 1, né, o tópico de gramática 1, Reported Speech.
A palavrinha speech, gente, significa discurso. Reported quer dizer indireto, né? Quando eu reporto um discurso, quando eu não produzo, mas eu reproduzo um tipo de discurso, tá? Reported speech, então, é discurso indireto. Não é exatamente o que eu falo, mas eu utilizo as palavras de uma outra pessoa enquanto eu estou me expressando. Quais são as características e por que vale a pena nos debruçarmos sobre esse tópico de gramática, né, de como o discurso indireto, né, ele vai ser utilizado. Então, reported speech, ou discurso indireto, é quando relatamos o que outra pessoa disse, sem repetir exatamente as palavras originais, tá? Então, esse é o tipo de discurso, né? Por isso ele é indireto. Eu não produzo, eu reproduzo algo que eu ouvi ou que eu vivenciei, tá certo? Por que isso tem relevância como tópico de gramática dentro da língua inglesa? Porque tem algumas características, né, que são importantes, né, que nós vamos ver também, mas para além disso, ela é uma característica de comunicação, ele é um tipo de fala, né, de comunicação que é bastante utilizado e a gente precisa dominar isso, né? Então, discurso direto, or direct speech, que é reproduzir exatamente o que o outro falou. Por exemplo, she said, ela disse, I like chocolate, eu gosto de chocolate. Olha só, eu estou reproduzindo exatamente o que a pessoa falou. Ela disse, eu gosto de chocolate. Isso é discurso indireto, direct speech. Aí o discurso indireto é quando eu vou falar o que eu ouvi. Não vou utilizar exatamente o que ela falou, mas a ideia em si eu vou manter. Exemplo, she said that she liked chocolate. Então, ela disse que gosta de chocolate. Então, estou repetindo algo que ela falou, não exatamente com as mesmas palavras. No primeiro exemplo, eu faço questão, né, de deixar claro que eu estou utilizando exatamente as mesmas palavras. No discurso indireto, eu vou falar de uma forma indireta, exatamente a mesma ideia, só que não utilizando as mesmas palavras. Mudanças. O que acontece, então, quando nós utilizamos o discurso direto ou indireto? Ou a mudança direto do discurso indireto, aliás, direto para o indireto. Então, as mudanças de tempos verbais. Ao passar do discurso direto para o indireto, geralmente recuamos o tempo verbal. O que é recuar? Do presente para o passado, então do futuro para o presente e assim por diante. Então, nós temos aqui na primeira coluna, direct speech, né, o discurso direto. Então, I am happy, né, nós temos essa frase aqui no presente, eu estou feliz. Uma frase curta, né, utilizando o verbo to be. É uma frase curta no presente e eu estou falando, né, estou utilizando aqui o discurso direto. No discurso indireto, eu vou falar o que alguém falou, né? Então, eu vou usar como exemplo. She said she was happy. Ela disse que estava feliz. Olha a diferença. Eu estou feliz. Obviamente, se eu estou falando em primeira pessoa, eu estou falando sempre um discurso direto. Mas, se eu estou repetindo, falando algo que eu ouvi, eu estou utilizando o discurso indireto. Então, she said she was happy. Ela disse que estava feliz. Olha só, aqui eu tenho o presente, am, e aqui eu tenho o passado, o verbo to be, que evidencia exatamente isso aqui, ó, quando nós recuamos, então, o tempo verbal. Outro exemplo, he ate apples. Ele come maçãs. Aqui também nós temos o verbo ate, né, seguido do S, que é um indicativo de plural, ou então indicativo de quando nós conjugamos um verbo no presente, que ele vai ser acrescido de S, né, conjugado com terceira pessoa do singular, como é o caso. Ou, e aí a sua forma, o seu discurso indireto, she said he ate apples. O que mudou aqui, gente? Aqui o verbo está no passado, tá? Então nós temos aqui it, presente, ate, passado. Ela disse que ela comeu maçãs. Que ele comeu maçã, né? Ela disse que ele comeu maçãs. Ou poderia dizer, né? Ela disse que comeu maçã. Aí eu teria que tomar cuidado para não fazer, né, o discurso direto exatamente como ela falou. O outro exemplo, they will come, eles virão. Olha só, aqui eu tenho um verbo no futuro. They will come, eles virão. Agora, eu vou fazer, né, esse recuo do tempo verbal ao utilizar o verbo modal would. Então, ela disse que eles viriam.
Então, eles virão, futuro. Ela disse que eles viriam, eu estou modificando. Então, estou tirando essa frase do futuro ao utilizar o verbo modal would, que vai se juntar com o verbo na sequência com o final ia da língua portuguesa. Por exemplo, aqui o verbo come é vir. Então, ela disse que eles viriam, nesse caso aqui iam, né? Porque é o plural. Tá certo? Então, ao utilizar o verbo utilizar um verbo modal, né, eu estou recuando em relação à primeira frase. Outro exemplo. I have finished. I have finished. Eu terminei. Aqui eu tenho um verbo no passado, né? É uma construção de passado. E aqui eu modifiquei o verbo, olha só. Também passado. Obviamente o verbo finished, ele está no passado, mas aqui eu tenho o verbo have no presente. E aqui eu tenho had no passado. She said he had finished. Então, nós mudamos dessa forma, né, o tempo verbal, nós recuamos, tá certo? Então, isso é bastante comum no discurso direto para o indireto. Então, só para a gente memorizar, né, o discurso direto e indireto são dois recursos linguísticos que nós vamos utilizar, tá? Nós utilizamos aí a todo momento, assim que a gente precisar, obviamente, a gente não vai criar uma situação para utilizar. O que a gente precisa memorizar? É um recurso linguístico e toda vez que eu utilizo esse recurso linguístico, há sempre, né, na mais das vezes, o recuo em relação ao tempo verbal. Se eu, né, estou falando de um tempo verbal, o discurso direto é presente, quando eu for fazer esse discurso indireto, ele vai para o passado. Se eu estiver falando algo no futuro, eu vou falar, né, esse discurso indireto utilizando um verbo modal, por exemplo. Então, há sempre esse recuo, essa mudança, tá certo? Essa é uma característica do discurso indireto em relação, né, ao discurso direto, ok? O que muda também é isso aqui, olha só. Mudança de pronome de pronomes, né, e possessivos, ou pronomes possessivos também. Então, eu tenho ali os dois exemplos. I love my job. Eu gosto do meu trabalho, tá? E aí no discurso indireto, he said he loved his job. Aqui eu tenho o presente, certo? E aqui eu tenho o passado. Mais um exemplo de como o tempo verbal recua. You look tired. Você parece cansado. Discurso direto. E agora eu vou para o discurso indireto. She told me I looked tired. Ela disse, né, que eu parecia cansado. Aqui também há esse recuo. Então tem um verbo aqui no passado, né? Como nós já vimos no exemplo anterior, aqui presente. E aqui, então, a mudança de pronome. Aqui eu estou utilizando you, certo? E aqui eu vou utilizar, eu posso começar falando, né, que ela, mudando logo aqui, e também aqui, tá certo? Então, repare que a pessoa está comentando assim, alguém falou para ele, you look tired, você parece cansado. E aí essa pessoa que estava parecendo cansado vai repetir essa mesma fala. Poderia ser he aqui também, né? Mas ele utilizou she. She told me I look tired. Ela disse-me que eu parecia cansado. Tá certo? Então, há essa mudança aí dos pronomes pessoais. Isso aqui, gente, é muito intuitivo. Não precisa se debruçar muito sobre isso, tá? Ele vai acontecer de forma natural, porque ele é um processo de comunicação, de fala, enfim. Outro tema de gramática que nós vamos ver, relacionado àquela parte de introdução, né, da aula sobre arte, é o seguinte, nosso Grammar Top 2, Present Perfect Continuous, ou presente perfeito progressivo. Então, é um tempo verbal da língua inglesa, tá? E ele tem características únicas, é exatamente isso que nós vamos ver agora. É um tempo verbal em inglês usado para destacar a duração de uma ação que começou no passado e ainda está acontecendo no presente, ou que acabou de terminar, mas tem efeitos no presente. Tá? Então, em resumo, né? É um tempo verbal que vai tratar, né, de uma ação que começou lá no passado, não define exatamente o tempo que essa ação perdura, né? Mas ele começou lá no passado e ele está acontecendo no presente ou ele acabou de terminar, né? Mas ele tem uma conexão muito próxima com o presente.
que nós temos para ver, então? A estrutura. Então, a estrutura desse tempo verbal, né? É o seguinte, nós temos sempre, né, nas frases afirmativas, o sujeito, tá? Vou destacar aqui, ó, sujeito. Aí nós temos has or have, essa aqui faz parte da estrutura, tá? Essa estrutura aqui precisa contar sempre com uma dessas duas formas aqui, tá? O present continuous. Então nós temos aqui, né, o have, mais been, que é o particípio do verbo to be, né? Estado, ele sempre vai aparecer aqui, né, nessa estrutura. E aí o verbo principal com o ing, tá certo? Então, o que está escrito aqui? I have been studying for 2 hours. Eu estou estudando por 2 horas. Então, lembra do que nós vimos anteriormente? Olha só. Eu vou mostrar para vocês o que nós vimos anteriormente, só para deixar, para evidenciar, né? Nós temos, então, essa estrutura de sujeito, have or has, nesse caso aqui é o have, mais o been, mais o verbo principal com o ing. Nós vamos utilizar essa ação aqui, gente, para indicar que uma ação começou no passado e ela tem conexão com o presente. Olha só, eu estou estudando por 2 horas. É uma ação que começou lá atrás e continua agora, tá? Eu não defini a quantidade de tempo, ela é imprecisa, mas é uma ação que começou no passado e tem relação com o presente. E ela tem por característica o verbo principal acrescido de ing, ou seja, no gerúndio. Outro exemplo. She has been working at that company since 2018. Ela trabalha, ou tem trabalhado, está trabalhando naquela empresa, that company, desde 2018. She has been working at that company since 2018. Ela, então, está trabalhando naquela companhia desde 2018. Uma ação começou lá atrás e tem uma conexão com o presente. Então, tem essa conexão com o presente, é uma característica desse tempo verbal. Frases negativas. Segue a mesma estrutura da afirmativa, a diferença é o acréscimo do not. Sujeito, mais has or have, mais not, mais been, mais verbo com ing. They haven't been sleeping well lately. Olha só, sujeito aqui, tá? I haven't, né? Nesse caso aqui é o have, né, na sua forma abreviada com o not, que é a característica da frase negativa. They haven't been sleeping well lately. Eles têm dormido bem ultimamente. O outro exemplo, sujeito, mais has, mais o not, mais been, né, que faz parte dessa estrutura. She hasn't been exercising regularly. Ele não tem se exercitado regularmente, tá? Então, esse tempo verbal é um tempo que vai tratar de uma ação que começou no passado, mas tem uma conexão com o presente, tá? É uma ação que não define. Ela pode ter acabado de terminar, no entanto, ela tem uma conexão com o presente. E como característica principal, ela vai ter o have, or has, mais o verbo principal com ing. Agora a gente vai ver as perguntas, questions. As perguntas em língua inglesa nesse tempo verbal. Então, esse tempo verbal vai ter por característica o has or have, sempre, né? Então, ele é o verbo auxiliar, é ele que vai começar a pergunta. Mais o sujeito, que é de quem eu falo ou daquilo que eu falo dentro daquele contexto, mais o been, que é o particípio do verbo to be, mais o verbo principal com ing e o question mark aqui. Olha o exemplo. Have you been feeling okay? Você tem se sentido bem? Você, né, está se sentindo bem? A pergunta, então, verbo auxiliar aqui, né, iniciando a pergunta, sujeito, né, o been, mais o verbo principal, acrescido de ing, e aí o complemento e o question mark. Have you been feeling okay? Você tem se sentido bem? Outra pergunta. Agora, has, por quê? Terceira pessoa, gente. He, she, or it, do presente, tá? Ele vai sempre obrigar a estrutura has, ou seja, o verbo has, tá? O verbo to have, conjugado com uma dessas três pessoas, vai ficar has. Então, isso evidencia o porquê ele vai iniciar com has. Então, has she been waiting long? Ela tem esperado por muito tempo, por um tempo longo? Então, tenho verbo, eu tenho o sujeito, been,
wait, que é o verbo principal, acrescido de ing. Tá? Essa é a característica, então, desse tempo verbal. Has she been waiting long? Ela tem esperado por muito tempo, por um tempo longo, tá? Então, o que nós vamos ver, né, sobre esse tempo verbal, né, que vai tratar sempre de uma ação que começou lá no passado, ela perdura até o presente, ou ela tem impacto no presente, tá? Então, começou lá atrás, não é preciso quando ela começou, esse tempo não é preciso, tá? Mas ele começou lá atrás e ele perdura no presente, ou ele acabou de terminar. Ainda assim, ele é esse tempo verbal, né, present continuous, e ele vai trabalhar, então, né, sempre nessa estrutura para falar de uma ação que começou no passado, mas tem uma relação próxima com o presente, tá certo? Passado e presente. Quais são as características? Frases afirmativas, acompanhe comigo. Eu vou ter sempre sujeito, tá? Sempre o sujeito. Aí vou ter o verbo have or has, mais been, né, que é o particípio do verbo to be, mais o verbo principal com ing. Sempre nessa estrutura. Frase negativa agora. É a mesma, basicamente, estrutura aí da frase afirmativa, só que com o not após o verbo auxiliar. Então, vou ter sujeito, have ou has, né? Depende aí de quem é o sujeito. Aí eu vou ter o not, aí been, mais o verbo principal com ing, e aí complemento se houver, e lá no final, né, o ponto final, ok? Frase interrogativa. Agora, essa inversão. Como todas as perguntas em língua inglesa, vai sempre começar com um verbo auxiliar. O verbo auxiliar dessa estrutura é o have or has, é um desses dois. Então, a depender do sujeito have ou has, tá certo? Então, o verbo auxiliar have or has, aí sujeito, aí vou ter o been, aí verbo principal com ing, e aí complemento se houver, e lá no final o question mark, tá certo? Então, essa é a estrutura desse tempo verbal. Quando usar é que eu vou mostrar agora. Quando usar? A ação que começou no passado e ainda está em andamento. I have been learning English since I was 10. Eu venho aprendendo, né, estou aprendendo inglês desde que eu tinha 10 anos. Olha só a estrutura. Sujeito, have, been, verbo principal com ing, complemento, né, e aqui o nosso ponto final que define, né, o final da minha oração. Ação que acabou de terminar com efeito no presente. She is tired because she has been running. Ela está cansada porque ela esteve correndo. Sujeito, né? Aqui eu tenho mais de uma oração, né? Ela está cansada porque isso aqui que é o meu tempo verbal que eu vou analisar. Sujeito, has, né? Porque o sujeito é a terceira pessoa do singular, por isso é has e não have, mais been, mais verbo principal com ing. Essa é a característica, então, desse tempo verbal que eu vou utilizar, né, para falar de uma ação que acabou de terminar com efeito no presente. O terceiro aspecto, né, de quando usar, com expressões de tempo como since, for, lately, recently, all day, this week, etc. Todas essas palavrinhas aqui, na mais das vezes, são advérbios, sempre advérbios de tempo, normalmente advérbios de tempo. E tem, inclusive, ali uma locução adverbial, tá? This week. Quando se ouvir a palavra locução, é sempre mais de uma palavra com a mesma função, tá? Olha o exemplo. We have been watching that series for 3 hours. Nós é o sujeito, né? Aqui o verbo have, been, watching, né? O verbo principal aí com ing. Então, nós estamos assistindo aquela série por 3 horas. Ou seja, é uma ação, gente, que começou há 3 horas, aqui o mais ou menos especifica o tempo. Então, começou há mais ou menos 3 horas e ainda continua no presente. Olha só, nós estamos assistindo aquela série por 3 horas. Outro exemplo. He has been fixing the car all morning. Ele está, ou tem estado, né, consertando, fixing, consertando o carro a manhã toda. Ou seja, ele começou provavelmente algum período, né, alguma hora
no período da manhã e continua, né, pela manhã toda consertando o carro. Ou seja, uma ação que começou no passado e tem conexão com o presente. Sujeito, o has, mais been, mais verbo aqui com terminação em ing, né, o verbo principal com terminação em ing. Por que has e não have? Porque terceira pessoa do singular he, she, it, o verbo a ser utilizado aqui deve ser o has e não o have. Outro exemplo. They have been studying hard for the exam. They have been studying hard for the exam. Eles têm estudado muito para o exame. Olha só, eles têm estudado, né, ao longo de um tempo que começou lá atrás e continua no presente. Eles têm estudado, ou elas, né, têm estudado muito para passar, né, no exame, ou seja, para aquele exame. Então, é uma ação que começou lá atrás e continua no presente, né, ele tem impacto no presente. Sujeito, verbo, been, verbo principal com ing, nesse caso aqui o verbo study, que é estudar, complemento, tá certo? Essa é a característica, então, desse tempo verbal, ok? Então, nós finalizamos nessa primeira parte, assim, antes da gente passar para o próximo ponto, identificando, né, que essas estruturas, né, tanto a afirmativa, a negativa e a interrogativa, dizem respeito a um tempo verbal, tá? Por que a gente trabalha essas três formas? Porque todo tempo verbal ele vai ter obrigatoriamente frases afirmativas, negativas, interrogativas. Ao apresentar essas estruturas, né, a gente vai desenvolvendo, né, ampliando o nosso conhecimento sobre a estrutura da língua e também ampliando o vocabulário. Então, né, sempre que a gente fala de um tempo verbal, a gente costuma trabalhar esses três tipos de frase, afirmativa, negativa e interrogativa, tá certo? Com as suas características que são tão peculiares. Por exemplo, todas as perguntas em língua inglesa sempre vão começar com o verbo auxiliar, em qualquer tempo verbal, tá? Então, as frases interrogativas sempre vão começar com o verbo auxiliar. Nesse tempo, né, que nós acabamos de ver, não é diferente, eu vou sempre começar com um verbo auxiliar, tá certo? Bem, agora eu vou mostrar para vocês uma lista de verbos no particípio, né, que é uma ação. Particípio, então, é quando a ação está pronta e é acabada, tá? Past participle, particípio passado. A definição de particípio passado é uma ação que já acabou, pronta e acabada, tá? Então, nós temos o verbo aqui no infinitivo go, que é ir, gone, ido, tá? E repare que é uma ação pronta e acabada. Eat, comer, eaten, comido. See, o verbo to see, né, está no infinitivo, ver, e aqui seen, visto, né, é a sua forma de particípio, tá? Essa coluna aqui que é o particípio. Write é escrever, written, or writing, escrito, tá? Eu tenho, então, essa forma aqui do particípio. Então, o particípio, gente, é ação pronta e acabada, tá? Quando a ação está pronta e acabada, esse verbo vai estar no particípio. O particípio é, inclusive, uma das formas nominais do verbo. É quando o verbo, em alguma eventualidade, ele pode se transformar em uma classe gramatical divergente, normalmente um substantivo ou um adjetivo, tá? Então, quando a gente fala em tempo, quando o verbo, né, uma forma nominal do verbo, é uma forma, né, do verbo, é uma estrutura do verbo que, a depender do contexto, ele pode ser utilizado com uma função divergente de verbo, né? Ele pode ser um substantivo, por exemplo, tá bom? E o particípio passado é um desses tempos, né, uma das formas nominais do verbo que indica que uma ação está pronta e acabada. Tá bom, gente? Bem, nós falamos aí sobre vários aspectos, né? Falamos de arte, falamos ali de discurso direto, discurso indireto e também adentramos aí no tempo verbal, né? Que é aquele tempo verbal, né? Present continuous, né? Ele dá aquela ideia de progressão, né? De uma ação que começou lá no passado, perdura até o presente, né? Ele está acontecendo no presente ainda, ou ele acabou de findar essa ação. Ainda assim, ele tem uma conexão direta com o presente. Eu espero ter ficado bastante claro e assim a gente vai finalizando a nossa aula de hoje.